Estou? Viva o Benfica. Desculpa, era só testar o som. Viva o Benfica. Bom dia, meus senhores. Vamos então começar com algum atraso aqui, sessão. Obrigado por terem vindo. Mais uma alvibeja que se repete ano atrás de ano e, felizmente, saúde da organização que não está aqui presente, mas o facto de terem criado este espaço e esta oportunidade de conversarmos aqui um bocadinho sobre novas tecnologias, enfim, sobre o futuro. Eu vou só apresentar agora aqui os meus colegas que vão fazer apresentações depois e depois no final das apresentações falaremos um bocadinho, teremos uma conversa entre nós e vocês e portanto vou começar pelo Francisco Manso porque vai ser o primeiro a fazer a apresentação. O Francisco Manso é fundador da Trigger Systems, é engenheiro agrónomo pelo ISA e portanto com especialização em automatização. A Cátia Pinto é diretora executiva do SF Colab, é doutorada em Biologia Molecular pela Universidade de Aveiro. E a Lívia Pino é também investigadora do SF Colab. E agora, sem mais demoras, passo ao Francisco, depois será a Cátia, e depois a Lívia, e depois a nossa conversa. Até já. Estou? Bem, então, bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade. Aqui uma conversa que acho que é mais nesse tom que gostava de conduzir aqui isto. E fazia aqui portanto, queria aqui passar aqui a minha opinião sobre esta situação dos equipamentos na agricultura e como é que a gente pode melhorar a situação das regas. E queria passar-vos aqui duas noções principais. A primeira é tentar transformar os sistemas passivos em sistemas ativos. Eu já vos vou explicar mais ou menos o que isto é. E basicamente vocês conhecem hoje em dia o problema que existe na agricultura, que eu acho que já não é um problema de dados, é um problema de excesso de dados. Ou seja, a gente tem carradas de sensores, informações, estações meteorológicas, informações de satélite, drones, e tudo isto compete por um pouco tempo que os técnicos depois têm para tomar decisões. E isto já é o problema ao contrário, não é? Não digo que seja o problema em todo lado, não é? Nem toda a gente usa esta tecnologia da melhor maneira e com esta proliferação, mas quem utiliza já se queixa do contrário. Portanto, temos excesso de informação e tudo isto não pode ser assim. Portanto, eu gostava aqui de juntar dois conceitos, o conceito dos sistemas se tornarem ativos e o facto de quase tudo isto ser um processo matemático. E gostava de convidar-vos a tentarmos olhar para o processo de rega, sobretudo poupança de energia e água que está associada a este processo de rega, que é dos processos que nós mais controlamos, não é? Porque há muita coisa que a gente não controla, mas a rega é daqueles onde a gente consegue intervir. E como é que eu acho que isto é realmente passível de ser tornado numa equação matemática e ser gerido por um computador e não por pessoas. Pronto, portanto, vocês conhecem as fases fenológicas melhor do que eu. As fases fenológicas ditam a diferença, os KCs, e os KCs são a relação que as plantas têm diretamente com a evapotranspiração de referência, que é a evaporação
que é calculada teoricamente para um sistema de relva, não é? Portanto, a gente depois diz o KC e os KCs das culturas estão mais que estudados, mais que sabidos. Eu acho que está a passar automaticamente, mas pronto. Este é um dos principais parâmetros que nós devemos utilizar na regra e é um parâmetro matemático, não varia. Não... Obviamente que vocês depois, à medida que têm conhecimento e que vão adquirindo conhecimento, vão calculando os vossos próprios KCs, portanto é normal, estou-me a lembrar do trabalho que fizemos com a Sovena aqui há uns tempos, onde passado um ano ou 2 ou 3 eles já tinham os KCs completamente modificados em relação aos teóricos, mas foi algo que veio do conhecimento e de uma base que foi, vamos começar pelos KCs teóricos, portanto isso está mais que estudado. Depois existem estas questões da profundidade das raízes, que é outro parâmetro que é muito conhecido, ou quando não é conhecido vocês podem pôr a amostragem, isto está a passar automaticamente, portanto peço desculpa, está sempre a andar para trás e para a frente. Não sei se é possível deixar de passar isto automaticamente. Hã? O dispositivo, como? Não, atrás. Atrás? Desculpem lá, pronto. E depois esta característica do solo, que todos vocês conhecem, que é dependente do tipo de solo que a gente esteja a trabalhar, existe uma reserva facilmente utilizável, que é completamente calculável matematicamente e com a qual nós podemos trabalhar, e que multiplicada pelo tamanho da planta nos dá exatamente o volume de água que nós podemos colocar nas plantas antes de começarmos a perder água em percolação. Pronto, portanto, são estes os ingredientes que, do ponto de vista da água, nós precisamos aquilo que nos vai entrar nas nossas equações matemáticas. O que é que nós precisamos de instrumentação para que isto se torne completamente eficaz? Não é nada de complicado, não é assim uma coisa cara, nem nada disso. Pode começar? Precisamos de uma estação meteorológica. Portanto, eu acho que a estação meteorológica fará 99% do trabalho. Conhecer a meteorologia de um local é, de facto, o maior instrumento de rigor que a gente pode ter para que depois agarrar nas equações matemáticas e pô-las a trabalhar. Quando eu falo de uma estação meteorológica, não falo de uma estação meteorológica passiva, e queria aqui realçar qual é a diferença entre uma estação meteorológica passiva e uma ativa. Uma passiva é aquela que serve para nos dar dados, e a gente chega lá, abre o site, tem uma carrada de dados e temperaturas e umidades, e isso, de facto, aumenta o nosso problema, não resolve o nosso problema, a meu ver, aumenta o nosso problema. Uma estação meteorológica ativa é uma estação que nos dá só aquilo que a gente quer. E não nos dá aquilo que a gente quer, obrigando-nos a ir a um site e abrir um site, mas através de um WhatsApp, vamos imaginar, nos diz, olhem, hoje tiveste esta evapotranspiração, amanhã vais ter esta. E que, de preferência, na nossa visão, faça isso diretamente para o controlador, porque há um dia que vocês também se fartam disto. Eu quero saber se amanhã tem de regar 5 milímetros, eu gostava era que o controlador de rega soubesse que amanhã tem de regar 5 milímetros. E é este o trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Portanto, é tentar transformar peças que normalmente são peças passivas de informação, portanto, geram dados e quadros e sondas de umidade e tudo mais que vocês conhecem tão bem como eu, e torná-las ativas e dizer, efetivamente, como se a gente conseguisse contratar um funcionário que está em cima da estação meteorológica e não nos diz a temperatura que está, o vento e essas coisas, diz simplesmente quantos milímetros é que eu tenho de pôr amanhã. E nem nos diz a nós, vai ao controlador e faz isto automaticamente para dentro do controlador. Pronto, esta é para mim a peça mais importante disto tudo. E depois nós começamos a ter gráficos de evapotranspiração por cada uma das zonas, desculpe, para trás, que são coisas deste género. Eu estava-me aqui a lembrar, nós temos agora a fazer um orçamento para um cliente que vocês devem conhecer, que é a Vitacresce, que nos pediu 470 sondas de umidade. Portanto, ou seja, há 470 pontos de avaliação, e eles não têm uma área muito grande, eu não vos quero mentir, mas estou convencido que andará aí nos 100 hectares, 120, não sei, são muito intensivos na produção, mas estamos a falar deste rácio, só para vocês verem, 470 sondas de umidade para 100 hectares, abaixo de 100 hectares. Pronto, porquê? Porque eles têm realmente culturas diferentes, ciclos diferentes, têm uma que produziu uma semana antes, uma semana depois, e tudo isto precisa de balanços de evapotranspiração completamente diferentes, porque os programadores têm de saber o que é que vão regar, a batata, a cebola, e se não for um programador a gerir isto, a gente pensa que complicação. Mas o problema é que está na cabeça de uma série de pessoas, e essa complicação tem de dormir todos os dias, ao fim de semana não trabalha, e isto não é compatível com sistemas humanos. Portanto, a digitalização deste processo, hoje em dia, é perfeitamente possível. E não custa muito dinheiro, que é o mais incrível. Nós o que propomos para uma situação destas são 4 estações meteorológicas, uma para cada um dos locais onde eles estão, uma definição das curvas de matemáticas de evapotranspiração para cada uma daquelas culturas, tendo em conta os KCs que vão variando. Imagina, eu planto uma cenoura ali, planto outra aqui, passado uma semana. Os KCs delas são desfasados uma semana, estão a ver? Mas as curvas vai-me gerar gráficos destes e vai-me gerar regras completamente diferentes.
Isto não é caro, estão a ver? Nem é uma coisa extraordinariamente cara. É só uma questão de aplicar as técnicas que estão amplamente disponíveis hoje em dia. Pronto, e depois temos aqui a outra peça que vocês conhecem, que são as sondas de umidade, e eu gostava-vos aqui de introduzir este conceito de sondas virtuais. Ou seja, este caso da Vitacresce, por exemplo, não é um caso resolúvel com sondas físicas. Não vai lá com sondas físicas, não é possível pôr 470 sondas físicas a mexer, todos os ciclos que são 1 mês ou 2 meses, estar a remover aquilo, voltar a colocar. Isto vai com sondas virtuais. E o nosso trabalho com sondas virtuais, que já é longo, nós começámos a fazer isto com a Sovena e antes disso, já desde 2000 que andamos a trabalhar com isto. As sondas virtuais têm uma coisa muito interessante, é que são muito pouco precisas no ponto, ou seja, que se vocês puserem uma sonda física aqui e uma sonda virtual aqui, a probabilidade da sonda física adivinhar é muito maior do que a sonda virtual. Mas são muito extrapoláveis, ou seja, quando vocês vão tentar adivinhar o que é que está de umidade ali ao lado, uma sonda virtual é muito mais precisa do que a sonda física. Vocês dizem, se aqui está a umidade, ali também vai estar a umidade. Não é verdade. E nas sondas virtuais tem essa vantagem, ou seja, quando vocês comparam as duas, as sondas físicas são muito precisas, as sondas virtuais são muito extrapoláveis e dão informação que quando vocês estão a avaliar ao nível da válvula ou ao nível do setor, são muito mais interessantes. Depois tem uma vantagem incrível, é que custam bola, custam zero. São modelos matemáticos a trabalhar, custam 50 € por ano. Então, é uma diferença abissal. Não precisam de ser instaladas, de ser mantidas, do trator não lhes passa por cima, portanto, tem realmente uma série de vantagens. Pronto, com isto instalado, e este é o aspecto que tem uma vinha, porque o que é uma sonda virtual? Uma sonda virtual é uma sonda que tenta matematicamente caracterizar uma zona alta de uma zona baixa, uma zona de sol diferente do outro, uma zona que a cultura foi instalada uma semana depois ou um mês depois. Portanto, este é o aspecto que tem em campo, quando a gente visualiza depois na realidade. E esta possibilidade é uma possibilidade de computador. Então, vocês chegam ao computador, fazem copy-paste, mandam as sondas para os sítios que são relevantes e começam a ter os resultados pretendidos. E, sobretudo, podem mandar depois os programadores a olharem para cada uma daquelas sondas de umidade. Pronto, isto nos pivôs tem um especial interesse, não é? Os pivôs têm uma característica, nós temos, normalmente, por cada pivô que instalamos, nós instalamos 360 sondas de umidade, portanto, são instaladas uma por grau, porque, como vocês, se calhar, se têm pivôs, já perceberam, o pivô é uma rega por expressão e tem uma característica muito chata, é que é muito afeto por vento, ou seja, quando há vento, a água vai-se embora. E a água não vai para o lado, a água vai-se pura e simplesmente embora, portanto, é perdida. Portanto, nós chegamos a ter, com 30 km/h de vento, que é muito frequente, 70% de água perdida. E as sondas o que é que fazem? Incorporam essas perdas, estão a ver? E no dia seguinte o que é que fazem? Dizem, bem, eu aqui ontem reguei, era suposto ter regado 7 milímetros, mas reguei 2 porque estavam 15 km/h de vento, ou 20, no dia seguinte compensam essa dotação. Para além disso, têm outras funções, portanto, acompanham depois o funcionamento do pivô. Se o pivô furar um pneu ou se estiver a patinar, as sondas conseguem perceber esses maus funcionamentos da máquina. Pronto, mais uma. Em relação às modelações, nós também temos aqui uma outra questão, que eu não sei se vocês estão muito habituados a fazê-la, nós também não estávamos, porque estamos todos habituados nos modelos mais evoluídos de rega, para quem já os tem, porque nem toda a gente tem, a fazer esta rega por compensação. Como é que é a rega por compensação? Tenho uma estação meteorológica, sei que perdi 5 milímetros, portanto, amanhã vou regar 5 milímetros. Ou seja, nós estamos sempre a regar o problema de ontem. Se amanhã tiver mais vento, como se, imaginem, sei lá, se nós tivéssemos de alimentar um animal, um cão, e nós lhe dessemos a comida ou a água que ele perdeu ontem. Estão a ver? Num dia de esforço, num dia de sol, num dia de calor, a gente deu-lhe exatamente o que ele precisava ontem. Isto para as plantas é terrível. Estão a ver? É terrível. Portanto, esta rega preditiva, o que é? Em vez de usar a evapotranspiração de ontem, eu uso a da amanhã. Ou seja, eu vou-lhe dar à planta, hoje no sol, aquilo que ela vai precisar para amanhã e não aquilo que ela precisou ontem. E depois introduzimos aqui um outro conceito, que é a rega por pulso, que também as pessoas não estão muito familiarizadas, mas é sem dúvida, na minha opinião, o melhor sistema de modelação de rega, que é, em vez de vocês, como descrevi há bocado, estarem constantemente a variar a quantidade em função da meteorologia, vocês dão quantidades fixas. Ou seja, imaginem que chega uma vinha e, pura e simplesmente, vocês regam, querem umedecer o perfil de umidade todo e, para isso, precisam de 50 litros de água, vamos supor, por pé. Cada vez que vocês fazem uma rega, são 50 litros. Vocês umedecem o perfil todo. E depois, a única coisa que é variável é daí a quanto tempo é que vocês vão regar outra vez. Estão a ver? A quantidade não se altera, a quantidade é fixa,
O que se altera é o intervalo entre regas. Isto é particularmente complicado, porque quando vocês têm 200 ou 300 setores, depois vocês é tudo ou nada. Estão a ver? Portanto, de repente regam uns setores que demoram um imenso tempo a regar, já não têm tempo para regar os outros, portanto, isto obriga um computador a estar a prever isto e a modelar isto. Mas é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a melhor rega que se pode dar, sobretudo a culturas lentas, vinhas, olivais, tudo o que são árvores, portanto, só culturas muito rápidas, alface e coisas dessas, tomates, é que a gente não consegue, não tira vantagem disto. A rega por pulsos, para mim, não era teórica, teoricamente, na universidade a gente também dá isto, que é a melhor rega e que é esta que deve ser utilizada. O problema é que é muito difícil de implementá-la, a não ser com a ajuda destes equipamentos de automatização. Pronto, outra das coisas que nós usamos muito, mas não a agricultura, atualmente no Algarve estamos a começar a usar isto, que é, em vez de fazer a rega por topo, ou seja, é aquilo que vos descrevi há bocado, ou seja, todos os dias eu volto a preencher até à capacidade de campo o solo, é fazer precisamente o contrário, é ter plantas que estão em stress, e estão permanentemente em stress, e a única coisa que eu faço é dar-lhes a água necessária para elas não morrerem. No Algarve nós tivemos isto este ano aplicados a culturas de produção, porque a ideia era, são regras de sobrevivência, é só, pá, eu não quero produzir, não tenho água disponível, mas não quero produzir, não quero perder o nosso património de árvores das espécies, portanto, e isto foi uma das estratégias que nós adotamos. Adotamos isto também em campos de golfe e relevados, portanto é muito normal andarmos com regras restritivas e temos isto bem modelado dentro da nossa aplicação. Pronto, a rega preditiva, como vos digo, olhar para a meteorologia, nós temos 320 parâmetros meteorológicos dentro da nossa plataforma. Nós estamos a usar a NOAA, portanto não estamos aqui, não inventámos a roda, nós basicamente vamos ao sistema de inteligência de satélites e estamos a usar essa base de satélites para as nossas previsões, mas temos 320 parâmetros em vez dos 10 que vocês têm na meteorologia convencional. Temperatura do sol, por exemplo, é um dos parâmetros que existe lá, evapotranspiração, número de horas de frio, é um dos parâmetros que existe com previsão, estão a ver? Portanto, nos próximos 12 dias eu consigo saber qual é a previsão que vou ter de números de horas de frio. E tudo isto, obviamente, depois importa quando a gente está a tentar ser preditivos na forma de regar. Passo também, portanto, isto é a rega por pulso que vos falei há bocado. Passo também. Pronto, e isto é a grande diferença, é nós deixamos de ter programadores de regas, que é o que nós normalmente estamos habituados, é que a gente vai lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e passamos a ter programadores de regras. E de regras a gente vai lá uma vez por ano. Diz assim, eu quero regar de acordo com a evapotranspiração. Pronto. Ou 20% abaixo da evapotranspiração. Ou este é o KC que eu quero usar. Faz-se uma vez, nós temos uma vez uma reunião, implementamos isto num computador e basicamente ele seguirá isto. Obviamente há sempre uma ruptura, há sempre uma avaria, há sempre outras coisas, mas esta é a lógica que a gente tenta advogar. Portanto, obviamente todas estas equações são metidas dentro do processo de decisão, mas esta é realmente, para mim, o grande paradigma de mudança, que é nós deixarmos de programar tempos e passarmos a programar regras e temos estes sistemas a trabalhar de forma ativa. Pronto, eu acho que outra questão que eu gostava de pôr é só o tempo real. O tempo real, falei-vos disto dos pivôs, mas existem outras circunstâncias onde o tempo real é muito interessante, é muito importante. O tempo real, o que é? É os controladores terem capacidades de, em tempo real, sentirem que está vento e automaticamente pausarem a rega, dizendo, não vale a pena estar a regar nestas circunstâncias. Portanto, é a capacidade dos programadores de decidirem por eles próprios instruções que vocês lhes deram que em tempo real têm de ter consequências na rega. Nós já usamos isto nos pivôs, os nossos pivôs param, se a determinada hora tiverem a perder 70% de água, param, fazem uma pausa e depois geram e iniciam quando fizer sentido continuarem a regar. Estes são, estão a ver, eu estou-vos a falar de uma série de coisas que se utilizam com boas regras e falei-vos de poucas inovações. Uma estação meteorológica, quem não já mexeu com estações meteorológicas, falei-vos de sondas de umidade físicas e virtuais e falo-vos de um caudalímetro e de um sensor de pressão. São coisas que quase vocês, presentes em todos os sistemas de rega. O que é que nós fazemos com estes caudalímetros? Os nossos sistemas têm uma capacidade de aprendizagem, ou seja, se vocês puserem um caudalímetro a funcionar numa rede de rega, um caudalímetro na origem, ele aprende quanto é que gasta cada um dos setores. Rega o setor 1, ele diz, ok, eu estou a gastar 10 metros cúbicos hora e estou a regar o setor 1. Vou regar o setor 2, sem vocês terem de fazer qualquer introdução de informação.
Nós temos isto pronto desde 2000, sem ser automático o processo de aprendizagem, temos 0 clientes a utilizar. Tivemos, porque ninguém tinha tempo. As pessoas têm mais que fazer do que estar ali a fazer o setor 1, o setor 3, o setor 7, não tínhamos ninguém. Havia uns que utilizavam, depois de repente mudava qualquer coisa na regra, desistiam. Neste momento, os sistemas de aprendizagem aprendem, as rupturas temos todos os clientes a utilizar. E como é que estes sistemas depois funcionam? Cada vez que há variações, imagina, ele decorou que o setor 10 demora-lhe sempre 10 metros cúbicos. Há um dia que demora 12 ou 15 e o sistema espera lá, 10 ou 15 eu vou avisar. E atenção que não são sistemas passivos, não estamos a falar de sistemas que está lá numa plataforma escondida num sítio qualquer. Não, é uma mensagem de WhatsApp que vocês recebem a dizer o setor 3 sempre me regou 10, 10, 10, hoje está-me a regar 15. Estão a ver? Pronto, com a instrumentação e com os mecanismos tradicionais que vocês todos conhecem. Pronto, eu se calhar passar... portanto, isto num pivô é particularmente importante, na detecção de rupturas é extraordinário, não é? Todos vocês têm rupturas, ou já viram rupturas, sobretudo gota a gotas, que são dificílimas de detectar e tudo mais. Estes sistemas são ótimos porque automaticamente, sem grande intervenção vossa, detectam-vos uma série de coisas que até lá estavam silenciosas. Pronto, assim em traços gerais, eu só gostava depois de falarmos um bocadinho de drones, mas muito rapidamente, porque acho que é um instrumento realmente que está à vossa disposição e que é pouco utilizado. Eu, contra mim, também falo que nós só este ano é que começámos a trabalhar mais com drones, portanto, que acho que é aqui a peça que falta no fim, mas assim em traços gerais, a mensagem que eu vos gostava de transmitir é esta. Há equações matemáticas que traduzem o comportamento das plantas, eu estou 100%, acredito 100% nisso, temos imensas evidências de implementações que já fizemos onde as coisas funcionam mesmo bem. Eu estou-me a lembrar outra vez da Sovena, que foi onde começámos isto, onde atualmente para se mudar uma recomendação de regra é preciso pedir uma autorização em Marrocos, e eu nunca fui a Marrocos, e há um modelo matemático que está a mandar naquilo. Portanto, a pessoa de Marrocos, que está lá, que conhece aquilo há anos, não tem possibilidade de alterar o sistema, que é decidido por um computador que está em Lisboa. Portanto, só para verem, portanto, eu acredito piamente que a matemática vale muito mais, porque não dorme, está acordada 24 horas por dia, tem a capacidade todos os dias de olhar para a meteorologia, fazer contas para cada um daqueles setores, quanto é que aquilo vai gastar. Portanto, tem uma capacidade que nós humanos não temos. Portanto, tirar partido disso é uma das questões fundamentais. E depois transformar estes sistemas em sistemas ativos e sistemas de conhecimento, onde vocês, estávamos agora a falar com a Valda Rosa, sobre uma estação meteorológica, e se vocês ensinarem um computador, quando há um aparecimento de doenças, um computador tem a capacidade de ir atrás dos dados, desde que vocês tenham as estações meteorológicas a funcionar, os sistemas de informação, e voltar a reencontrar aqueles padrões no futuro. É uma questão desta colaboração entre a parte teórica e a parte prática acontecer, e deixarmos que estas peças que já existem nos nossos sistemas de regra que todos temos, é tirar partido delas, basicamente. E não é preciso acrescentar aqui uma catrefada de custos ou uma catrefada de complicação, pelo contrário, é tirar partido daquilo que já temos e simplificar o trabalho, deixando que computadores façam o trabalho por nós, que são muito mais eficientes e muito mais baratos do que nós poderíamos fazer. Pronto, eu não me ia alongar, deixava-vos só estas questões no ar, depois podemos deixar o resto para perguntas. Obrigado. Bom, enquanto não aparece, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à organização pelo convite aqui ao Smart Farm Collab, parabenizar também o Coterra pelos seus 25 anos e do bom trabalho que também tem desenvolvido. Da nossa parte, e também agradecer ao Francisco pela excelente introdução que fez, aqui muito com a parte da rega e da parte dos equipamentos. E eu peço já desculpa se por algum motivo na minha apresentação dizer Miguel, em vez de... Eu agora chamei Francisco corretamente, mas hoje não sei porque estou a falar Miguel. Peço já imensa desculpa. E eu vou tentar fazer os 20 minutos. Eu, como não sabia muito bem o tempo que eu tinha disponível para a apresentação, por isso eu começar a ser bastante massiva a falar, por favor, digam-me e eu depois faço aqui e calmo imediatamente. Pronto, aqui da parte do Smart Farm Collab, não numa visão tanto, se calhar, da parte empresarial, ou seja, explicar o porquê que os laboratórios colaborativos, sobretudo, existem,
E aqui, sobretudo, apoiar, ou seja, a transferência do conhecimento entre aquilo que são as academias e depois o tecido empresarial, juntamente com as próprias empresas, no sentido também de melhorarmos tudo o que é a parte da tecnologia, de acordo com as necessidades específicas, aliás, do setor. E o Francisco tocou aqui num ponto fundamental, que é, no fundo, termos uma avaliação daquilo que é a parte prática com a teórica, porque depois combinam e fazem aqui o melhor do produto adaptado ao próprio sistema. Basicamente, o Smart Farm Collab tem esta ligação. Só para introduzirmos, nós estamos então em Torres Vedras, na Estação Vitivinícola Nacional. Fica aqui o nosso também um convite. Nós operamos no local onde nós estamos muito mais para a viticultura, no entanto a nossa área de intervenção acaba por ser a parte também da fruticultura e da questão das hortícolas. Portanto, nós somos uma associação que atuamos muito então nesta transferência do conhecimento entre aquilo que é a parte tecnológica e científica, e daí nós termos na nossa base, aliás, muito dos nossos associados são vossos conhecidos, certamente. Porquê? Porque temos não só a parte académica, mas também a parte empresarial, e depois aqui relacionado também com a parte política, se assim quisermos dizer, aqui com a Câmara Municipal, e depois a sociedade. Ou seja, o nosso objetivo final é transmitir todo este conhecimento para a parte da sociedade. E onde é que nós operamos? Ou seja, sobretudo, isto são imagens, não é, do nosso dia-a-dia. Nós estamos num mundo altamente tecnológico, em que nas nossas explorações temos não só a parte, por exemplo, daquilo que são a parte tecnológica a nível de sensores, dos drones, mas também da realidade virtual em algumas delas, não é? No fundo, aqui para nós termos uma visão global daquilo que se passa também, ou temos aqui uma predição de alguns mecanismos, e cada vez mais a parte da robótica, ou seja, aqui a parte até da agrícola tem uma grande vantagem, porque nós acabamos por transferir conhecimento que já existem noutros setores, como é o caso, por exemplo, da parte do setor automóvel, na questão da robótica, e depois fazemos aqui a expressão, no fundo, para o setor também agrícola. Outra parte, por exemplo, é a nanotecnologia. A parte, por exemplo, da nanotecnologia relacionada muito com aquilo que é o diagnóstico humano e terapia a nível de cancro. Nós, felizmente, estamos a aplicar todas estas tecnologias também para o setor agrícola. Qual é que é a vantagem? Ou seja, no fundo, existem aqui já avanços tecnológicos que existem noutros setores, que têm preços caríssimos e que, no fundo, nós depois conseguimos abarcar aqui também para o setor agrícola. Ora bem, quando nós falamos de tecnologia, sobretudo, elas, no fundo, vêm-nos melhorar a produtividade e também permitir esta eficiência a nível do próprio setor. O Francisco falava muito bem, ou seja, destas, não é, quintas, sobretudo, vamos chamar assim, inteligentes. Isto porquê? Porque os sistemas de irrigação que já existem, por si só e sozinhos, eles vão com certeza apoiar a nível daquilo que são a rega e também maximizar o rendimento das culturas. No entanto, eles têm que operar com aquilo que é um sistema a nível de campo. E este sistema é aquela informação, no fundo, são os nossos olhos, não é? A nível daquilo que está a acontecer na própria planta, conhecer, por exemplo, o nível de evapotranspiração, a nível, por exemplo, também das condições do sol, das temperaturas a nível do próprio ambiente, e tudo isto é a integração da parte de sensores, ou seja, a tecnologia, juntamente depois com a parte de irrigação, aqui através então dos seus controladores. Obviamente que uma questão que é importante ter em conta é que tudo isto funciona quando nós temos rede, não é? Porque nós queremos, obviamente, ter os dados em tempo real e que haja aqui uma ação automática, seja ainda por via, não é, da análise de dados e depois de uma integração em campo, ou seja, a nível do próprio controlador aqui da questão da rega. E nós sabemos que em Portugal, felizmente, 2025, dizem os entendidos que teremos aqui uma cobertura boa, esperemos assim, que o valha, não é? Mas em 2024 sabemos que ainda não está. Isto é um dos grandes problemas, ou seja, a parte da conectividade, no fundo, para nós termos uma integração tecnológica, ainda é das maiores falhas. Sabemos, por exemplo, que algumas, por exemplo, no caso do município do Fundão, e eu penso que até a Traeger foi aqui, no fundo, o pioneiro, não é, na criação nesta rede, a rede LoRa, que no fundo é uma conectividade em termos da própria região, e isto apoia muito naquilo que é depois a conexão. Porquê? Porque não é necessário um produtor investir na sua própria rede, porque já existe uma rede, chamemos assim, comunitária. Depois, claro está, o Wi-Fi, mas nem sempre, não é? No campo nós não temos esta vantagem, e depois o GSM com os seus custos, não é? Aqui sempre abarcados, e quando nós temos esta questão da rede. E perguntam-me, então, e por que não a utilização do satélite? Infelizmente a questão da rede satélite ainda é aqui bastante, o preço ainda é bastante elevado, a ver agora com a Starlink, com o Elon Musk, se vamos ter aqui uma massivação, não é? Em termos de preço.
Ora bem, como eu disse, o Smart Farm Collab opera muito também através desta transferência de conhecimento e aqui muito através dos próprios projetos. Nós damos um exemplo, DigiFarm to All, aliás, a moto da minha apresentação é quase convidar-vos, se o São Pedro assim nos ajudar da parte da tarde, e se não for, entretanto, não é, se não chover, teremos uma ação num dos pilotos deste projeto. Este é um projeto que está muito voltado na democratização da agricultura 4.0, e isto porquê? Porque efetivamente nós sabemos, existem muitas ofertas tecnológicas a nível de mercado, muitas das vezes a grande dificuldade é aplicá-las e saber como aplicá-las a nível de terreno. Este é um projeto, então, o DigiFarm to All, o Smart Farm Collab é a entidade líder, mas depois tem, no fundo, os seus 20 parceiros, e aqui a sua maioria, sobretudo a parte das cooperativas e das entidades também de explorações agrícolas, aqui empresas, porquê? Porque é necessário fazermos esta atuação junto dos próprios produtores numa vertente de demonstração. Pronto, este está dividido aqui em algumas atividades, e se virmos, sobretudo, ele vai incidir na parte não só da instalação de pilotos tecnológicos, mas servirmos de regiões ou localizações específicas para depois trabalharmos a nível de dados, e o mais importante é termos depois a parte das recomendações. Neste momento estamos a trabalhá-las mais aqui para a questão das doenças, de pragas e doenças, mas depois aqui também para a questão da rega. E tudo isto só é possível porque operamos, lá está, com esta parte das cooperativas, com os técnicos e também as explorações agrícolas. Como é que este projeto já está? Aliás, hoje à tarde convido-vos então a visitar um dos nossos pilotos. São 17 pilotos, de norte a sul de Portugal, todos eles em articulação com estas cooperativas e também as explorações agrícolas, e depois temos no fundo aqui uma operação com 6... Se der para passar? Ok. Com 6 cultivos diferentes. A vinha e o olival são aqueles mais expressivos, mas depois temos a parte da framboesa, o kiwi e a parte dos citrinos e abacates. E, no fundo, o que nós temos é não só favorecer esta digitalização da agricultura, aumentar, sobretudo, e como eu dizia, aquela questão da conectividade. Aliás, este foi um dos maiores desafios. Nós estarmos a trabalhar com áreas rurais, foi termos esta conectividade em termos do setor, e depois termos esta confiança a nível de tecnologia. Para isso, o que nós operamos é, sobretudo, em sistemas aqui de parte de culturas que estejam das duas uma, ou seja, ou em regadio e em sequeiro, porque a parte tecnológica, no fundo, é semelhante. Aliás, o Francisco falava aqui da parte das estações meteorológicas. Todos eles têm a parte da estação meteorológica e depois têm sensores de sol, aqui sobretudo para a temperatura, umidade e condutividade elétrica, que podem estar diferenciados de acordo com a parte de regadio ou a parte de sequeiro. E, obviamente, depois aqui em estufa, que está mais a nível do substrato. Esta aqui é a equipa, aliás, do piloto que vamos visitar esta tarde, e tem aqui a engenheira Carla, que se reconhece aqui na fotografia, ou seja, aqui com a equipa da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches. E só para verem a parte aqui na segunda foto... Para trás, por favor. Isso. Na segunda foto, como é que os sensores no fundo estão? Ou seja, estão a nível das profundidades, neste caso a 20 e 40 centímetros, salvo erro, mas depois podemos ter outras profundidades de acordo com a parte das raízes e do desenvolvimento da própria planta. Qual é que é, em termos da tecnologia, o que é que nós temos? Efetivamente, tecnologia existe e, felizmente, muita no mercado. O que nós tentamos, a nível deste projeto, é trabalhar tanto a tecnologia acessível, ou seja, a tecnologia de baixo custo numa vertente de democratização tecnológica. Estes são sensores, aliás, nós batizamos como SOFIs, são customizados de acordo com uma determinada necessidade agrícola, têm a monitorização também em tempo real e a comunicação depois está articulada para diferentes protocolos, seja LoRa, Wi-Fi, GSM, e tivemos também em Sigfox. Obviamente, quando trabalhamos com este tipo de tecnologia acessível ou de baixo custo, nós temos que garantir que os dados são fiáveis, não é? E para isso nós fizemos, eu costumo dizer que é a magia e o tempo que não se vê, que é a parte de calibração de sensores com outros de referência, neste caso a nível do INIAB, na Estação Vitivinícola Nacional, para garantir que efetivamente os sensores davam a informação correta e que poderíamos confiar. Em termos de pipeline, aliás, isto já é um pouco a apresentação do Francisco, a repetição, basicamente para explicar como é que nós temos, ou seja, os sensores são montados a nível de um local, de um determinado local, ou seja, aqui físico. Depois toda a parte da informação
é migrada para um servidor, onde nós temos depois também uma plataforma interativa e, obviamente, que aquele ponto mais importante seria aqui esta parte da automação, ou seja, a parte de trabalhar automaticamente máquina com máquina, ou seja, ativar aqui o controlador, neste caso para a rega e a fertirrega. Este, em termos de projeto, é o exemplo da plataforma que nós temos, ou seja, depois a minha colega vai dar aqui um exemplo muito mais específico. Eu costumo dizer, eu sou a parte da introdução, depois a minha colega vai ao mais à profundidade aqui para o Olival, mas no fundo como é que nós podemos ver aquilo dos 17 pilotos que está a ocorrer e sobretudo esta questão da plataforma em si, que nós estamos a trabalhar, e aqui sobretudo com a parte dos produtores e também com os técnicos agrícolas, que é na validação destes dados para depois à parte das recomendações, sejam elas para previsão de doenças e pragas ou depois para a rega e também para a fitossanidade. E outro ponto que é fundamental é que quando nós falamos sobretudo em termos de sondas e quando nós queremos, por exemplo, esta parte da monitorização, obviamente que uma estação meteorológica é fundamental para a questão da rega e fertirrega, a questão das sondas também de solo, mas resta sempre a questão, não dá para passar? Dá. Resta sempre a questão que é e onde é que vamos montar, ou seja, qual é que são os melhores pontos estratégicos numa exploração, seja pequena, seja de grandes dimensões, como é que nós vamos articular a parte tecnológica para depois nos dar uma resposta àquilo que é o nosso desafio. E este é um exemplo, nós estamos a trabalhar, este é no âmbito de outro projeto, aqui com Espanha e Portugal, que é outro projeto Interreg, em que nós estamos a ter uma parcela em estudo em Olival, neste caso no INIAV de Elvas, em que nós temos a herdade, ou seja, a herdade tem aqui uma dimensão bastante significativa, em que nós estamos a estudar para já duas variedades, aqui da parte da azeitona, a galega vulgar e a picual, em blocos diferentes, ou seja, blocos de sequeiro e blocos em regadio. E aqui com o objetivo de avaliarmos não só para a gestão da rega, mas também a parte da produtividade. E a questão que nós temos é, ok, perfeito, nós temos aqui réplicas diferentes, mas onde é que eu vou aplicar sobretudo as nossas sondas? Onde é que será melhor aplicar a parte dos equipamentos? O que é que nós fazemos? A priori fazemos uma análise aqui remota, com recolha de imagens satélite. Aqui é uma análise sobretudo daquilo que são as altitudes em termos da exploração agrícola. Aqui por acaso está ao contrário, onde devia ser mais escuro devia ser mais elevado, mas é efetivamente ao contrário. Aqui foi só uma questão de escolha de cor. Ou seja, nós analisamos, por um lado, a parte da altitude, por outro lado, isto são imagens de 2023, vamos tentar entender, ou seja, aqui a parte dos NDVIs, ou seja, os índices de vegetação. Aqui tem uma imagem já de fevereiro de 2024, ou seja, para tentarmos perceber, muitas das vezes as imagens temos de ter cuidado, porque pode-nos dar, ou por um lado, a informação da planta e também da linha de cobertura do vegetal, mas sobretudo com esta integração da informação fazemos depois uma malha e isto o que nos diz é, ok, para esta idade, e nós temos aqui o objetivo de estudar, por um lado, o regadio e a parcela de sequeiro, o indicativo para esta extensão seria então termos 4 pontos, para trás, isso, 4 pontos de instalação, nomeadamente 2 por variedades, e no fundo o que vamos ter aqui são 4 pontos que correspondem a 4 pontos de altitudes diferentes. O que é que nós vamos instalar? Vamos instalar uma estação meteorológica e depois aqui sondas de solo a diferentes também profundidades. Pronto, isto aqui é só um enquadramento, por um lado, o que é que existe em termos de tecnologia de baixo custo, como é que nós podemos aplicá-la para as dimensões de determinadas explorações agrícolas e aqui convidar-vos também para a ação da parte da tarde, se o São Pedro assim nos ajudar, que no fundo era um dos pilotos aqui em Beja, em Cinco Reis, ou seja, aqui ao lado, em que nós vamos fazer a demonstração para este piloto que nós utilizamos sobretudo para a gestão da rega e também da fitossanidade, que é em olival intensivo e superintensivo, que é da parte da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, e aqui com o QR Code, se nos quiserem encontrar, sobretudo às 15 horas. E com isto, eu penso que, exatamente, terminei e depois fica para a descrição. Obrigadíssimo.
Já tá, agora. Muito bom dia, meu nome é Lívia, eu sou engenheira agrônoma, sou investigadora do Smart Farm Collab e agora, para finalizar a última parte, venho colocar, na verdade, apresentar um pouco mais fundo esse piloto tecnológico do DigiFarm to All e também qual que é a nossa perspectiva. Eu acabei de ver que tem um café lá fora. Eu fiquei esperando, quase que eu fugi. Desculpa. Okay. Bom, o piloto tecnológico, onde vai ser feita a demonstração hoje pela tarde, ele fica em Cinco Reis, um olival intensivo, super intensivo, com plantio em abril de 2021. Só para a foto que a Kátia apresentou há pouco é do ano passado, quando o olival ainda estava menor. Esse ano a gente elevou a estação meteorológica para ficar na altura da copa. A estação também tem 2 sensores do solo, e eu agradeço também a apresentação do Francisco antes e da própria Kátia. Introduziram já conceitos que são fundamentais. O Francisco, por exemplo, falou em relação à escolha, aos sensores e os dados que a gente pode tomar proveito. A Kátia valorizou a escolha de um bom local. Nesse caso, a gente escolheu, junto com os técnicos e o produtor, apenas 2 sensores, 2 profundidades, que assim, ainda é pouco. O ideal seria ter ido um pouco mais profundo, mas são um pouco das condições do projeto. Nós quisemos padronizar para todas as culturas. A estação meteorológica, essa é composta por sensores de radiação fotossintética ativa, temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, precipitação, temperatura, umidade e quantidade elétrica. Em outro, agora que não passa, em outro olival, também da Cooperativa Agrícola de Bege Brinches, esse localizado em Brinches, é o mesmo estação meteorológica, um olival com 1 ano de diferença, um pouco mais velho. O solo, entre um e outro, mudam bastante. Aqui a gente tem o barro típico de Beja, inclusive vai ser um desafio hoje à tarde a gente conseguir talvez entrar. Em outro lado, no projeto, a gente tem já um piloto tecnológico numa realidade completamente distinta, que é um olival com mais de 100 anos de idade, que sofreu uma recepa há 15 anos atrás, e é um olival extensivo, de sequeiro, mas é justamente para a gente ter uma visão, 2 realidades distintas, uma do superintensivo e também do extensivo, e perceber como é que a gente pode tomar proveito dos dados. Aqui é uma ideia de outros pilotos em abacate, em vinha, esse no Rio Douro, e também em framboesa. Agora, passando. Essa imagem a Kátia já apresentou, mas é só para pontuar a nossa ideia em termos de tecnologia acessível e monitorização proximal. A nossa ideia é ter os sensores instalados no campo, tomar partido desses dados a partir de uma integração e processamento automático de dados, que os dados sejam disponíveis, e aí friso bem o que o Francisco falou, muitos dados são geralmente uma dificuldade para ter uma interpretação, e é para isso que existem as equações, é para isso que existe a matemática, para nos transformar os dados em uma informação que seja mais palatável, numa informação que seja mais, vamos dizer, para se tomar uma decisão. Nós ainda não estamos nesse caminho da automação. O Francisco valorizou muito esse caminho da automação, mas o ponto para mim que é fundamental destacar é que você precisa ter uma confiança nos seus dados, uma confiança de que o seu sensor está instalado no local correto, que a sua estação meteorológica é representativa. E, apesar da tecnologia já estar disponível no mercado, a gente sabe de várias empresas que estão comercializando ela, eu ainda vejo que grandes explorações e que têm formas de aceder a essa tecnologia são quem tem feito os maiores investimentos, mas ela ainda não chega para todos. E, a nível de uma cooperativa, e aí a função, o projeto tem como diferencial ter cooperativas agrícolas integradas. A nível de cooperativa, com produtores com parcelas pequenas, a gente sabe que a informação ainda não é pormenorizada. E é com isso que o projeto incide em ter uma plataforma de gestão de dados. Nós temos 17 pilotos espalhados por Portugal, mas vou colocar aqui, passar mais para frente. Em termos de rega, a plataforma tem se proposto a 3 principais funções, recomendações a serem implementadas ao longo do projeto. Uma são recomendações de fitossanidade, que é o módulo que a gente já avançou esse ano e está desenvolvendo capacitações e ações até para transmitir o que é
por exemplo, um modelo de previsão para milho, oídio da vinha, como é que se traduz essa informação para que o técnico agricultor entenda ela. A grosso modo, muitas pessoas já conhecem, mas depois, na hora que vê um alerta ou recebe um alerta, no nosso caso não é no celular, não é no WhatsApp, mas quando vê um alerta na plataforma, o primeiro susto que nós recebemos foi, ok, eu recebi um alerta, eu tenho que imediatamente tratar a minha vinha, ou imediatamente tratar o meu olival, e muitas vezes a parte da capacitação, ou seja, transformar uma informação que a plataforma informa naquilo que não é uma coisa emergencial, se calhar aquele tratamento precisa ser feito só daqui a 5 ou 7 dias ou a 10 dias. Esse tipo de interpretação é feito ao longo do tempo, as pessoas não nascem sabendo interpretar um gráfico. A gente precisa... E é com isso, nesse público diverso do projeto, que a gente tem trabalhado pouco a pouco, desenvolvendo uma informação por informação. Hoje, vim falar um pouco da rega, que é o próximo módulo da plataforma, é o módulo da rega, que a gente vai implementar, e o terceiro módulo é o módulo da fertilidade. Em relação à rega, nós temos, e muitas pessoas conhecem, sensores de umidade do solo espalhados. Um dos principais pontos que me toca... deixa eu ver se eu passo aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pronto. Eu vou passar para essa parte aqui, que é em relação às limitações de tecnologias. Pelo que conheço da agricultura de Portugal e também de alguns lugares do mundo, os sensores do solo foram os primeiros a serem introduzidos nas herdades, nas quintas, e são aqueles que, talvez, quando eu visito um produtor, é o que ele primeiro fecha o olho e fala, mas isso eu tenho, não uso muita informação. E eu acho que tem a ver com as limitações do próprio sensor em si. Limitações em relação à escolha do local. A Kátia deu um exemplo de um estudo prévio que foi feito com base em imagens de satélite, para se fazer a escolha do local. Ainda assim, é sempre a conjugação do número de sondas com as manchas de solo, os tipos de sensores. A pergunta fundamental é se o sensor está bem instalado. E aqui não vou dizer que os sensores do solo são a salvação, eles propõem uma abordagem da rega, que é uma abordagem em relação ao balanço hídrico do solo, em relação a você saber a capacidade de campo e o coeficiente de murchamento, e você saber a capacidade que aquele solo tem de manter a água. Os sensores do solo são um indicativo disso, mas só ele, e aí nesse caso eu concordo com o Francisco também, só o sensor de solo é muito pouco. A gente precisa ter informação da planta também. Essa é uma equação de Penel-Montiff, é a equação base para evapotranspiração. Até acho interessante que o Francisco traduziu em palavras mais suaves o que é a importância das equações, da gente confiar nas equações. A equação de Penel-Montiff, ela tem como base radiação, velocidade do vento, temperatura, umidade, coeficiente de déficit de pressão de vapor, enfim, alguns coeficientes que uma simples estação meteorológica consegue nos fornecer, e agora não passa. Por exemplo, a radiação fotossintética, o déficit de pressão de vapor e a velocidade do vento. Isso são informações, imagens da plataforma de gestão de dados. Eu já estou aqui adiantando a conversa, mas nós temos os sensores do solo instalados em apenas um ponto, numa parcela de olival, que é muito pouco, mas, a partir dos dados meteorológicos, é possível fazer uma estimativa mais precisa ao longo da parcela, ou uma estimativa mais real das necessidades hídricas daquela cultura, com base na informação da planta, com base no que a planta está perdendo de água. E o nosso caminho é implementar na plataforma os cálculos de evapotranspiração, como uma tabela como essa. Essa já é uma tabela síntese, e que daí se toma muito partido, por exemplo, com as horas de frio acumulados, graus dias, horas de folha molhada, e, por fim, evapotranspiração. E, a partir da evapotranspiração, outra informação importante para a gente ter são os coeficientes culturais. Os coeficientes culturais podem ser obtidos das tabelas clássicas, vamos dizer. Essa aqui também eu peguei do Cotton, já que o Cotton está fazendo 25 anos hoje, né? Hoje, 25. Este ano, 25 anos. Mas, logo que eu cheguei em Portugal, atenção, há alguns anos atrás, eu fui buscar informações das tabelas, os manuais técnicos clássicos de Portugal, e um dos que me recomendaram foram os cadernos, os informes do Cotton. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco e perceber qual é a abordagem da irrigação, da rega em Portugal.
E já há muitos anos, por exemplo, desde 1998, a gente tem capacês de recomendações para as culturas. O nosso caminho é, a partir da tecnologia acessível, esse aqui já é uma tabela de 2023, do Luiz Santos Pereira, que ele faz uma compilação para a Olival. O nosso ponto, como laboratório colaborativo, tem sido muito em promover a acessibilidade da tecnologia. Não só em termos de custo, mas em termos de facilidade de interpretação. E uma das vantagens das tecnologias ser mais acessível é eu conseguir ter um maior número de pontos de monitorização. É eu conseguir ter estações meteorológicas a nível de uma parcela agrícola, me permite ter informações, de certa forma, mais precisas sobre aquilo. E também com tanto aquilo que o Francisco falou, de se gerar coeficientes culturais, como ele falou da Sovena, específicos para uma parcela, específicos para aquelas culturas. Por outro lado, é possível também, vamos dizer, calibrar esses coeficientes culturais obtidos a partir das tabelas mais clássicas ou da literatura, com base em imagens de satélite. E aí deixo aqui o próprio exemplo de um olival, no caso, um sequeiro irrigado em Elvas, em que já é possível obter um NDVI ou mesmo um outro coeficiente, que é o SAVE, que eu não consigo passar. E, por outro lado, quero finalizar a apresentação só destacando a importância dos drones. Ainda é algo incipiente, algo que eu não consigo voltar agora. Pode voltar para mim? Mais uma. Pronto. Qual a vantagem do drone? É o nível de detalhamento que eu tenho da informação. Eu trouxe aqui só a imagem real, vamos dizer, em RGB do olival intensivo e superintensivo. Como o NDVI pode trazer uma informação mais precisa. E esse NDVI depois ser utilizado num fator de conversão para tornar o coeficiente cultural mais próximo da realidade daquela cultura. E agora passo para a próxima. E destaco também o SAVE, que é um outro índice de vegetação, que consegue diferenciar melhor o solo da cobertura, e com isso também nos dá um melhor coeficiente cultural. As imagens térmicas são outro potencial uso dos drones, podem nos dar informação para os estresses hídricos, e é mais ou menos isso o que eu queria trazer para falar assim, em relação à tecnologia acessível e aos nossos casos de estudo, e dizer também para a própria Carla, que está aqui da cooperativa de Bege Brins, o módulo da rega vai ser implementado em breve, e a gente vai trabalhar essas informações, trabalhar como é que a gente pode utilizar os dados, não só da fitossanidade, que até o momento tem implementado um alerta de risco para gafa, olho de pavão e mosca da azeitona, mas também para a rega. E hoje, olha, quero convidá-los à tarde, se o tempo ajudar, se a gente conseguir entrar no campo. É isso, obrigada. Tá. Realmente é uma questão interessante, porque até eu me faço a mim mesma a questão. Na verdade, eu até sou de genética, depois fiz a parte em microbiologia, sempre trabalhei em microbiologia, aqui muito mais relacionado com a parte do solo. Aliás, fomos os pioneiros aqui com a parte da microbiologia, do microbioma da videira no Biocante. Foi aqui o trabalho que foi desenvolvido. Depois tivemos aqui a parte para as doenças, depois passei para as doenças do lenho, da vinha, e depois, curiosamente,
em doutoramento em França, de doenças de lenha, estava na parte de champanhe, e eu perguntei-me por que não ir trabalhar noutra área. E depois abracei aqui, sempre dentro da parte da microbiologia, a questão da gestão. Ou seja, na verdade, eu sou um bocadinho falsa, não é? Porque eu estou aqui na parte da gestão do Smart Farm Collab. E aliás, foi o Smart Farm Collab que me fez regressar de novo a Portugal. Na altura foi aqui na pandemia, isto foi muito curioso, porque eu quando me despedi em Espanha, aliás, uma semana depois começa o primeiro lockdown, ou seja, a primeira quando ficámos a primeira vez todos em casa, e eu pensei, o que é que eu fui fazer à minha vida? Foi o maior arrependimento, ainda por cima, porquê? Porque eu desafiei-me a mim mesma, eu queria sair da minha área, do fundo da minha zona de conforto, e abracei a tecnologia. Eu posso dizer que passei de estar a comprar e estar a trabalhar no laboratório, toda limpinha, não é? Com as pipetas, tudo de precisão, para estar a comprar agora parafusos, sondas, placas. Quando me falavam, Cátia, tens de comprar uma placa PCB, eu assim, o que é isto? Eu não percebi nada. Ou agora estamos a passar um programa que é o IOLO, que é para a parte de reconhecimento, por exemplo, de imagens, não é? Contagem de frutos. Eu, para mim, IOLO, só pensava, you only live once. Eu pensei, uma pessoa só vive uma vez, não é? Não, isto é para a parte da integração de imagens. Por isso, é um desafio, estou a aprender. Felizmente, temos uma equipa multidisciplinar. Aliás, o caso da Lívia, que é engenheira também, agrónoma, mas com uma expertise na parte tecnológica, e temos, com quem é que eu aprendo? Com a minha equipa, ou seja, com a equipa que nós temos todos os dias, felizmente eles ensinam-me. Aliás, eu, para não passar vergonha, estive a estudar, não é, a parte dos NVIs, e que faz parte da criatividade também humana e da vontade de aprender, por isso agradeço a todos os meus colegas, e depois lá está, no campo, com os produtores, com a parte também da produção, dos técnicos agrícolas. É uma aprendizagem, mas eu pergunto-me. Obrigado, Cátia. Cátia, obrigadinho. A questão também era pessoal, porque eu também sou advogado, também não faço a mínima ideia do que é que estou aqui a fazer. Mas há uma coisa. Francisco, enfim, estive muito atento à sua apresentação, mas enfim, como sou advogado, KCs e vá para uma expressão, uma coisa extraordinária. Mas, Francisco, a coisa que me leva a perguntar, o Francisco falou muito dos matemáticos, e era um bocadinho o tema da conversa quando chegámos e tivemos ali um bocadinho a falar antes da sessão. Como é que é esse relacionamento dos matemáticos, dos programadores, com os agrónomos e depois também com os agricultores, porque os agricultores depois é que vão utilizar a tecnologia. Como é que tudo isto se relaciona? Talvez a parte humana é o busílios da questão. Do ponto de vista de uma empresa é muito difícil arranjar esta linguagem comum entre as pessoas que sabem verdadeiramente das coisas, que são os agrónomos e as pessoas que trabalham diariamente no campo, e depois as linguagens de computador, que só pessoas que, como lhe dizia, que acham que as uvas nascem nas prateleiras dos supermercados. Esta interface é realmente a parte-chave do processo todo, e com muita paciência de parte a parte consegue-se lá chegar. É indiscutível que as soluções estão na parte da programação, na inteligência artificial. Nós temos ajudas, temos aquilo que se chamam unfair advantages, temos assim uma capacidade de computação como nunca tivemos, uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas sem a ajuda das pessoas de campo, que é absolutamente estéril. Portanto, há aqui uma combinação entre as pessoas que sabem realmente das coisas e as pessoas que depois sabem programar essas coisas, que é o busílios. É realmente a parte humana que torna tudo isto difícil e especial. Francisco, e continuando, o COTRE, como há pouco já dissemos, portanto, faz este ano 25 anos, e desde 99, o ano da sua fundação, que vimos a falar, não eu que estou lá há menos tempo, mas sobre o uso eficiente da água, etc. E agora é quase um chavão nos tempos de hoje. Mas agora também começou a aparecer, pergunto se é também outro chavão, que é o uso inteligente da água. Há aqui alguma diferença? Faz sentido esta diferença? Ou estamos a falar da mesma coisa, dois chavões, uns dizem eficiente, outros dizem inteligente? Há uma diferença muito grande. Eu acho que o uso eficiente da água
é uma coisa que já tem alguns anos e está muito ligada ao nível dos caudalímetros, ao nível de termos controladores, ao nível de termos restrições no uso da água. Portanto, é isto que estamos a falar. O uso inteligente da água já pressupõe a utilização de técnicas diferentes e de computação, e já estamos a falar em maximização de produções, colocação de água de acordo com curvas matemáticas, uso de estações meteorológicas. Portanto, acho que é um passo à frente. Não é de todo um chavão, eu acho que nós estamos atrasados tecnologicamente, não há nenhuma razão para isto já não estar implementado a full scale. E felizmente, entre aspas, que a gente de vez em quando leva uns sustos com a falta de água, para acordarmos um bocadinho para a implementação destas coisas. Eu nunca vi tanta adoção deste tipo de sistemas como vimos este ano, só porque apanhámos um susto com a água. Mas nós já podíamos estar muito mais à frente do que aquilo que estamos. E aquilo que vocês dizem, e que eu também advogo, parte disto tem a ver com o uso de tecnologia que já existe, com o embaratecimento dessa tecnologia. A tecnologia, uma estação meteorológica não pode custar aquilo que custava há 2 ou 3 anos. É irreal, porque, como vocês dizem, e bem, depois a adoção é muito baixa. Mas, de facto, os computadores são baratos, as estações meteorológicas são baratos, os sensores são baratos, não há nenhuma... Os benefícios da utilização disto são muito altos. Nós estamos a falar em pivôs, aumentamos 20% a produtividade. Só por aplicar a água na altura certa, no momento certo. 20% da produtividade num pivô pode significar duplicar a rentabilidade. Porque quando a gente tira os custos, se calhar o agricultor ganha 20 e passa a ganhar 40. Portanto, não há nenhuma razão para isto não ser utilizado. E isto tem de ser uma ferramenta para a qual os humanos não têm capacidades, porque têm de dormir, têm de ir para casa de fim de semana. Não está ao nível de um humano. Se a gente tentar fazer isto, olhar para as estações meteorológicas, andar a tirar gráficos, quadros e implementar isto nos controladores, isto não vai acontecer. É eficiência, é muito melhor do que andar a regar, porque mete-se assim, amanhã está frio, vou regar menos. É muito melhor, mas não é esse nível que se vão ganhar esta batalha de eficiência que nós temos de ganhar. Estamos num país mediterrâneo e de vez em quando vamos lá uns sustos com a água e temos de ganhar dinheiro. Toda a gente, cada vez a economia é mais competitiva e temos de saber ganhar dinheiro. No seguimento do que o Francisco acabou de dizer, eu agora virava para a Lívia e de facto todos sabemos que as tecnologias e os equipamentos são cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis. Mas vocês que lidam diretamente com os agricultores, a Lívia explicou este projeto do DigiFarm to All, qual é a sensibilidade que tem da parte da resposta das cooperativas e dos agricultores? Eles rapidamente conseguem aceder à tecnologia e perceber a informação e os dados, porque, pronto, acabámos de ouvir, os equipamentos estão à disposição cada vez mais baratos. Porque é que os agricultores, porque é que isto não está completamente disseminado? E ainda só para introduzir alguma perspectiva na minha pergunta, poderá ter a ver também com a faixa etária dos agricultores. Portanto, nós temos em Portugal um problema que é a nossa faixa etária. O agricultor médio tem para cima de 60 anos. Isto não é futuro para a agricultura, como no outro dia ouvi um ministro da Agricultura, um ex-ministro, dizer, é verdade, nós em Portugal, se temos 60 anos de média do agricultor, não temos futuro como agricultores. Mas esse é um problema? Com certeza. Acho que não tem dúvida, todos nós concordamos que a agricultura de Portugal envelhecendo, e se não tiver a entrada de jovens ou a sucessão familiar, porque também tem essa questão. O que a gente está vendo nos últimos anos é os agricultores envelhecendo, mas, ao mesmo tempo, muita área, os pequenos minifúndios não sendo continuados ou sendo agregados a grandes também, né? O que a gente está vendo também é, levemente, pouco a pouco, uma concentração mais de terras, porque justamente não tem a sucessão familiar. Mas é um tema complicado, porque já vi muitos estudos que falam que, para se ter uma rentabilidade e uma competitividade, e é isso que, no fundo, a gente precisa de uma agricultura que seja rentável e competitiva a nível de Portugal, mas depois a nível de Europa e a nível de mundo, né? Tem todos os mecanismos que existem para Portugal conseguir manter uma agricultura competitiva, mas qual que é o tamanho de escala que a gente consegue apoiar, né? Quer dizer, se fosse olhar hoje a realidade de muitas cooperativas, vou dar um exemplo de uma cooperativa que recentemente tive contato com uma técnica, que é a Cooperativa Agrícola de Cantanhede, a Adega Cooperativa de Cantanhede. Ela tem uma rede de mais ou menos 600 produtores, mas que
vamos dizer, 80% deles têm entre 1 e 5 hectares de vinha. Isso, para se ter uma rentabilidade em 1 hectare, já não sei como, né? A gente sabe mais ou menos como, mas assim, são pessoas mais velhas que ainda mantêm a atividade. Como é que eu penso? Eu não consigo imaginar um produtor de 1 hectare, apesar de a gente ter casos assim em que um produtor pequeno de 1 hectare e meio nos procura em busca de uma estação meteorológica porque ele viu que aquele dado é importante. E a gente geralmente tem o maior prazer de trabalhar com essa pessoa porque ela buscou, apesar de ter uma pequena escala, ela buscou a tecnologia e buscou principalmente uma forma, às vezes, de interpretar uma informação que já está disponível, por exemplo, uma previsão meteorológica que tem no IPMA, né? Como é que eu me faço valer do que já existe? Agora, nosso contato com essas cooperativas não tem sido diretamente com os produtores individuais, esses pequenos, tem sido diretamente com os técnicos. Os técnicos, pelo menos eu posso estar enganada, mas eu percebo que os técnicos têm um poder de influência muito maior do que nós, que somos uma pessoa que faz uma capacitação, vamos dizer, 1 ou 2 vezes ao ano, ou mesmo uma empresa que comercializa os sensores, ela tem um poder de chegar nos pequenos produtores muito diferente do que os técnicos que estão no dia a dia daqueles produtores e que já se conhecem, às vezes, há 10, 15 anos, e que eu sei que... Porque, para mim, esses pequenos agricultores, ou mesmo média dimensão que a gente encontra, uma das barreiras é o custo, mas não é tanto custo, porque a gente sabe que já tem formas de se fazer aquisição por projetos ou planos de investimento, assim, né? Para mim, é transmitir a mensagem que isso vai trazer uma utilidade. Transmitir a mensagem que eu posso economizar água ou que eu posso fazer aplicações de fitofármacos mais assertivas. Essa é a mensagem que tem que chegar e não é um caminho fácil. Eu acho que ainda falta... Portugal é um país pequeno, mas que ainda falta se conversar mais. Tá bem? Muito obrigado. Antes de passar à assistência, deixe-me só fazer uma pergunta à Kátia. Como diretora executiva do Smart Farm Collab, com certeza que lidam também com a administração pública. A questão é, e isto não vou emitir aqui a minha opinião, até porque não foi pago para isso, vocês acham que o relacionamento em Portugal, que é onde estamos todos, o relacionamento com a administração pública, ou o relacionamento da administração pública com o setor agrícola, com vocês, nomeadamente, é facilitador, ou aqui há obstáculos que devem ser ultrapassados? Nos desenhos dos programas financeiros, porque o agricultor está sempre a queixar que não tem programas financeiros para comprar a estação meteorológica ou qualquer coisa, acham que há aí obstáculos que devem ser ultrapassados ou a coisa flui normalmente? Eu acho que há um obstáculo que toda a gente conhece, que é a burocracia. E muitos dos projetos de financiamento que até existem, muitas das vezes nem são executados pela grande burocracia que nós temos. Ou seja, desde a concepção do projeto, até depois nós termos a aprovação do projeto, até muitas das vezes vem a parte dos adiantamentos, mas depois toda a burocracia que nós temos, e às vezes até a parte da aquisição de equipamentos, nós nem sabemos se vão ser aceitos depois. À partida sim, mas depois nós temos surpresas, aliás. E nós que trabalhamos aqui com projetos, e eu nem devia dizer isto, mas olha, digo, porque eu acho que toda a gente já passou por isso. Nós tivemos um projeto aqui até da nossa parte, do Smart Farm Collab, aprovado, fizemos os pedidos de pagamento e por um erro que por acaso até fui eu que fiz na plataforma, por uma setinha que em vez de colocar, vamos supor, um projeto, no fundo que era um pedido final e eu sem querer coloquei um pedido intercalar e era a parte final do projeto, basicamente nós tivemos aqui um pedido de devolução de todo o dinheiro da parte do adiantamento. Eu perguntei, mas isto... Ou seja, é incabido, ou seja, há esta parte Cátia, burocrática... Para isso há advogados que tratam disso, hein? Portanto, pronto, já sei, agora temos aqui uma relação... Não, mas eu penso que, obviamente, que existem, obviamente, e às vezes nós nem sabemos a quantidade de financiamento que existem, não é? Ou seja, as oportunidades que existem, que isto é outra complexidade. Eu acho que há oportunidades de financiamento que às vezes são ambíguas. Uma pessoa diz, mas vamos concorrer aqui, vamos concorrer àquele outro, ou seja, isto tudo conjugado com a parte burocrática, nós em vez, ou seja, nós temos, eu costumo dizer que isto é curioso, não é? Como no nosso dia-a-dia, como é que vamos resolver isto? Eu não sei.
E eu costumo dizer porquê? Porque nós também, no nosso dia-a-dia, nós estamos munidos de tecnologia para nos apoiar o nosso dia de trabalho. Nós continuamos a trabalhar às 8 horas, não é? Em vez de termos tecnologia, se calhar trabalharmos menos, sermos muito mais produtivos e continuamos a não ser. Ou seja, temos problemas, burocracia temos, não é só em Portugal. Aliás, eu aqui tenho a visão também de Espanha. Eu acho que é por sermos irmãos, acho que complicamos em tudo. Acho que eles são um bocadinho descomplicados num certo ponto em relação a nós portugueses, mas eu penso que existem tantas oportunidades em aberto que muitas das vezes nós não conseguimos nem tampouco responder, não é? Fazer um projeto, pois nós sabemos, não é? Os projetos têm aquelas imensas páginas muitas das vezes para escrever, que eu acho que uma pessoa que está a revisar, e eu peço desculpa, espero que não tenha aqui nenhum revisor, mas à segunda página está a dormir, porque muitas das vezes, para mim, o projeto tinha aqui um bom objetivo, uma boa integração e depois aqui a concepção. E depois isto, claro, os tempos, não é? Uma pessoa precisa da parte de... Obviamente são um projeto de investigação, temos que ter os 3 anos, os 3, 4 anos, aqui a parte, por exemplo, dos modelos, a integração. Mas muitas das vezes, quando nós temos, por exemplo, aqui para apoios em termos de equipamentos, nós precisamos agora, não é daqui não é quando estamos a montar, por exemplo, uma estrutura nova, seja olival, seja a parte do amendoal, nós necessitamos de investimento agora, não é? Ou muitas das vezes temos as estruturas que estão a ser montadas e, por exemplo, depois a parte das licenças vem a posteriori. Não faz sentido, acho que há aqui há um descasamento e uma burocracia. E o entendimento, a minha colega há bocado dizia, e muito bem, é preciso conversar. Eu acho que as entidades não conversam. E às vezes não sei porquê, por isso os advogados dão muito jeito. Bom, agora dou voz da assistência, vejam lá se querem fazer aqui algum comentário, alguma pergunta. Eu espero que não tenha nenhum revisor do projeto. Aqui já. Bom, em primeiro lugar, queria dar um comentário à Cátia para não se sentir sozinha, porque eu também sou biólogo e também estou na área agrícola, também virei agricultor, portanto eu acho que isso é uma característica dos biólogos, têm uma capacidade de resiliência e de adaptabilidade e mudam frequentemente. E temos uma coisa, gostamos de comer, que eu acho que é isso que nos move. Queria deixar uma questão para o Francisco, que a Lívia levantou, a questão dos dados, da confiabilidade dos dados. E lembro-me, por exemplo, a semana passada, nós tínhamos previsões de chuva de 3 milímetros para a zona onde eu estava e a trovoada trouxe 50. E essa predição que nós temos não conseguimos ter nas estações meteorológicas e muitas vezes podemos estragar a nossa produção só com fenómenos. Claro que isto é um fenómeno uma vez, mas se pensarmos num fenómeno como a tempestade que vai acontecer e que nós sabemos que tendencialmente vamos ter mais vezes, o que é que nós podemos fazer com os sistemas, ou se já há resposta para dar a isso? As estações meteorológicas não fazem previsão, portanto, só relatam aquilo que aconteceu, presente, passado. Relativamente às previsões, efetivamente, de vez em quando há asneiras, não vai ser caso único e vai acontecer para a frente. Portanto, nós acontece-nos muitas vezes que nós como regamos sempre os nossos modelos de rega, as pessoas que utilizam os nossos sistemas de rega, regam em antecipação. Acontece imensas vezes os modelos corrigirem-se elas próprias e nós temos uma curva de correção que conhecemos. Você pode sacar um sistema e dizer, quero ver a curva de correção deste sistema. E o que é que essa curva dá? Dá a diferença entre aquilo que era a previsão do dia anterior e aquilo que foi efetivamente a chuva acumulada. Aquilo que eu noto é que cada vez é menor. Ou seja, e de acordo com aquilo que a gente sabe, daquilo que vê, vai haver cada vez fenómenos mais extremos, secas, precipitações, mas o erro é cada vez menor. Eu, por exemplo, hoje de manhã, quando estava a sair de Lisboa, eram 7 ou 6h30, conseguia prever o tempo e tive para vir de moto ou de carro, porque ainda tenho o mau hábito de andar de moto, e dizia-me exatamente aquilo que aconteceu ao longo do caminho. Fiquei mesmo impressionado, porque a maior parte dos dias aquilo adivinha mesmo e nós confiamos muito nos nossos sistemas. Mas uma característica que também que a Lígia levantou, que eu acho que é importante, é que, e nós temos isso nas nossas estações meteorológicas, é que temos erros que ainda são mais frequentes, que são os sensores, por alguma razão, descalibrar, ou assim.
E nós continuamos a usar as estações meteorológicas virtuais para calibrar as físicas. Ou seja, se a física disser estão 20 graus, 22, mas a virtual disser uma coisa diferente, nós já confiamos tanto na informação que temos virtual que corrigimos as físicas. Dizemos, alguma coisa aqui está mal. Isso diminui os erros. Não anula, mas diminui. E hoje em dia, como digo, a tecnologia está cada vez melhor e já está suficientemente madura para nós podermos amplamente tirar proveito dela sem medos, mas também sabendo que há de haver episódios em que as coisas não correm como nós queremos. E por isso é que os agrónomos ou os biólogos, porque vocês têm também um conhecimento muito forte nestas áreas, são indispensáveis e nunca sairão da equação. Não é possível fazer agricultura sem alguém localmente com conhecimentos. Aquilo são sistemas feitos para o homem erra, aquilo também tem que errar. É fundamental ter o olho lá no campo. Quer dizer, por mais que eu fale de tecnologia e confie nos modelos, nas equações, primeiro a gente sabe que tem sempre intempéries que acontecem, né, no campo, como um animal, como, enfim, os problemas... Há outros fatores que nós só visualmente conseguimos ter e às vezes para retirar a dúvida entre se é isto ou é aquilo, nós temos que lá ir ao campo, não há hipótese. E normalmente o agricultor conhece bem a sua parcela agrícola. Isso é fundamental. Também ter o olhar do agricultor, e a gente tenta, por exemplo, no DigiFarm atual, é ter o contato com os técnicos para ter a validação. Agora a gente estava muito implementando os modelos de doença. Quando eu comecei a ver alertas, a gente pegava no telefone e realmente aconteceu isso, realmente eu estava vendo um sintoma no campo, porque se não tiver validação, não é confiável. É isso. Mais alguma questão? Carla? Alguma questão? Meus caros amigos, querem também dizer mais alguma coisa? Da nossa parte, agradecemos a vossa presença. Acho que foi um diálogo, apresentações muito interessantes. Não é uma nova área, mas é uma área que a agricultura tem que seguir. Enfim, com os equipamentos, com a tecnologia, com a robotização, com as previsões, umas que acertam mais, outras que falham. Hoje, por exemplo, falhou uma. Eu não sabia que estavam aqui menos 3 graus na sala, se não tinha trazido o capote. Mas temos que seguir esse caminho e, portanto, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado aos oradores. Bom dia.